Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Tome seu assento, meu povo. Glória a Deus. Eu tenho um probleminha quando eu sou convocada para ministrar a palavra, gente. Mas me dá aquele frio na barriga e já sabe, né? Eu já cheguei e fui direto para o banheiro. É muita responsabilidade, meu povo. É muita responsabilidade. É verdade. Porque é muito compromisso você pregar. São pessoas que necessitam, Deus sabe como, né? Cada um chegou aqui nessa noite, mas que o Senhor venha falar conosco. Amém? Abra sua Bíblia. Vi ali já o irmão José, a Natália. Falei certo o nome? Deus abençoe. Que eu chamo ele de Dê. E Dê é o outro genro da Paula. Não tem nada a ver com ele. Né? É parente da Paula, pastor. José e a Natália. Tu é terrível, né? Paula, depois você dá o troco para ele. Pastor Jefferson é terrível, viu? Abra sua Bíblia no livro de Atos. Deus vai falar conosco nessa noite. Amém, igreja? Livro de Atos, o capítulo 27. O Senhor falou comigo, enquanto eu pedi uma palavra, Deus falou comigo. Tu vai pregar sobre a viagem de Paulo. Eita Deus. Livro de Atos, capítulo 27. Glória a Deus. Gente, esse inverno você só tem fome, né? Você só quer comer, comer, comer. Silas chegou agora à tarde, foi lá conhecer o atacadão. E eu já com a panela de canjica no fogo para cozinhar. Cozinhei, mas claro, quem vai temperar ela vai ser a irmã Juscelia. Que tá ali que tem o dom, viu, pastor? Já cozinhei. Gente, por que a gente gordinha é assim, hein? A gente já come pensando no que vai comer daqui meia hora. Eu estava comendo o arroz, fritando o ovo e já pensando na canjica. Eu falei, Deus, o que é isso? E aí parece que quando você decide fazer regime, falei pro meu marido essa semana, eu vou ficar firme na esteira. Aparece tudo quanto é Masterchef, de tudo quanto é lado, querendo que tu prova prato. Márcia, eu estou cozinhando. Márcia, olha aqui, eu estou fazendo tal coisa. Ontem, saindo ali da Vila C, entrei dentro do carro, a Alessandra. Márcia, eu estou fazendo uma lasanha, está no fogo, se você quiser passar a comer. Eu falei, mas é para agora? Eu falei, é para agora? Estava a caminho, gente. Saindo da Vila C, ela mora na região do Jardim América. Já parei. Falei, mas eu tô com um casal. Ai, não, mas dá para todo mundo. Passei, comi a lasanha, depois lá vem o manjar de coco. Falei, Deus, não tem como você emagrecer, gente. Mas vamos que vamos, né? Jesus, ele é a nossa força. A Mirtes, quando a gente fala de inverno, a Mirtes já. É Mirtes. Porque o inverno, ele acaba realmente dando mais fome, né, gente? Mas agora nós vamos comer da palavra de Deus. Livro de Atos, capítulo 27, diz assim. Eu vou ler o texto, gente. Eu vou ler o texto quase todo para que você e eu possamos entender o que o Espírito Santo quer falar conosco nessa noite. Amém? Diz assim. Como se determinou que havíamos de navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião por nome Júlio, da corte Augusta. E embarcando nós em um navio adramitino, partimos navegando pelos lugares da costa da Ásia, estando conosco Aristarco, Macedônio, de Tessalônica. E chegando no dia seguinte a Sidom e Júlio, tratando Paulo humanamente, lhe permitiu ir ver os seus amigos para que cuidasse dele. E partindo dali, fomos navegando abaixo de Chipre, porque os ventos eram contrários. E tendo atravessado o mar, ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. Achando ali o centurião, um navio de Alexandria, que navegava para a Itália, nos fez embarcar nele. E como por muitos dias
navegássemos vagarosamente, e havendo chegado apenas defronte de Cínito, não nos permitindo o vento ir mais adiante, navegamos abaixo de Creta, junto a Salmona, e costeando-se dificilmente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Laséia. Passando muito tempo e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava, dizendo-lhe: varões, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e carga, mas também para a nossa vida. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que dizia Paulo. E como aquele porto não era cômodo para invernar, os mais deles foram de parecer que se partisse dali para ver se podia chegar a Fenice, que é um porto de Creta, que olha para a banda do vento da África e do Coro, e invernar ali. E soprando o vento sul, brandamente, lhes pareceu terem já o que desejavam. E fazendo-se de vela, foram de muito perto costeando Creta. Mas, não muito depois, deu nela um pé de vento chamado Eurroaquilão. E sendo o navio arrebatado e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixamos ir à toa. Amém, igreja? Eu fiz questão de ler todo o texto, para que você pudesse entender um pouco mais das aflições que Paulo passou durante essa caminhada, essa caminhada dentro do barco, porque o destino dele, ele precisava ir para Roma. E a Bíblia aqui relata partes do sofrimento que Paulo passou durante essa viagem. A Bíblia vai dizer que dentro dessa embarcação havia 276 pessoas. Era o número de pessoas que havia dentro do barco. Então Paulo, junto com os demais presos, seguiam viagem. Depois de já alguns dias dentro do mar e passar por grandes tempestades, ventos fortes, eles conseguem dar uma pausa na viagem e eles param. Mas quando eles dão essa pausa na viagem, Paulo chega ao comandante e diz: olha, é melhor a gente esperar mais alguns dias, porque se a gente seguir viagem agora, a gente vai correr o risco de perder não somente parte do barco, mas também parte de pertences. Mas o comandante, ele não deu voz a Paulo. Era só um preso a mais. Então ele seguiu a voz daqueles que conheciam a parte geográfica do mar. O que Paulo entende de mar? O que Paulo vai entender? Muitas vezes a nossa vida é como essa embarcação. O nosso destino, a gente sabe o percurso que nós temos que correr, caminhar. Mas somos surpreendidos por algumas tempestades. Tempestades essas que eu poderia dar o nome de enfermidades. Tempestades essas que sopra dentro da tua casa. É o filho que saiu, que não quer mais saber da igreja. É o filho que se perdeu no álcool. É a menina que se entregou aos prazeres da vida e totalmente saiu do foco, do planejamento, daquilo que o pai e a mãe havia planejado. Porque como mãe, eu planejo para o meu filho, sempre quando eu estou com os meus joelhos dobrados, eu faço planejamento para o meu filho, dizendo: Senhor, olha,
A vida do Yuri, lá naquele país estudando, está nas tuas mãos. Eu não sei o que acontece naquele lugar. Então eu tento alinhar os meus pensamentos com um planejamento que os céus têm preparado para ele. Eu tento alinhar na minha oração. Eu peço para que o Espírito Santo traga o projeto de Deus, para que eu possa orar e discernir aquilo que Deus quer para a vida dele. Paulo, ele não entendia realmente da geografia do mar. Ele poderia não entender, mas ele tinha o contato com aquele que controla céu e mar. E ele sabia que partir dali não era o momento. Então, Paulo começa a dizer aqui, varões, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e carga, mas também para nós. Ele já estava sendo guiado para o Espírito Santo de Deus, tentando aconselhar aquele comandante que não era o momento de partir, que não era o momento de sair daquele lugar. As pessoas, elas não querem ouvir aquilo que lhe é necessário. Vivemos num mundo, num momento, que as pessoas querem ouvir aquilo que elas planejam, aquilo que elas querem. As pessoas já não querem ouvir, elas não querem ser contrariadas. Não vamos mais perder tempo aqui, vamos ir. Paulo estava simplesmente querendo alertar que os ventos que o esperavam poderia ser maior, e que danos teria, porque estariam saindo do propósito e da vontade de Deus. Eu quero chamar a atenção da igreja nessa noite. Você tem parado e orado, pedido para Deus direção desse projeto que você tem no seu coração? Você tem buscado de Deus os sinais, as ferramentas, para que você conclua esse percurso? Porque o nosso percurso, a tua história, o teu pensamento, os seus sonhos, ele tem um destino. E qual é o destino? Qual é o fim de linha? A coragem que Paulo trouxe para dentro daquele navio foi fundamental para que a viagem continuasse. Aqueles homens ficaram 14 dias sem se alimentar. A tempestade era tamanha que eles não viam as estrelas e não via o sol por dias, porque não tinha como. O vento era tão forte que eles começaram a lançar fora as suas bagagens. Eles começaram a abrir mão de tudo, porque eles sabiam que no coração deles, eles sabiam que o final eles iam morrer. Mas não queriam nem se alimentar, comida tinha no barco. Mas Paulo recebe no meio da noite a visita de um anjo, e que diz para ele: olha, nenhum de vocês vão se perder, nenhum de vocês vão morrer. Sabe o que Deus estava dizendo para ele? Eu vou trazer o livramento. O anjo do Senhor visita Paulo no meio da tempestade. Eita, lá vai. No meio da tempestade, o anjo do Senhor visita Paulo e diz: nenhum vai morrer. O vento estava soprando, a tempestade era tamanha, já havia se desprendido de tudo aquilo, das bagagens, mas eles não comiam. Então Paulo chega até aqueles homens e dizem assim: olha, eu recebi a visita do anjo. O anjo disse que nenhum vai se perder, mas é preciso que vocês comam.
Mas peraí, missionária, mas se Deus falou que ninguém ia morrer, por que era para comer? Porque aquilo que é para você fazer, Deus não vai fazer. Aquilo que é para você fazer, Deus não vai fazer. Paulo diz para aqueles homens, é preciso. Então Paulo pega o pão, a Bíblia diz que ele dá graça e reparte, e começa a se alimentar. Peraí, repartir o pão e dar graça no meio da tempestade, isso é para poucos. Repartir o pão e dar graça no meio da tempestade. No meio da tempestade, o que eu quero, missionária, é entrar na caverna. No meio da tempestade, o que eu quero? Não quero mais comer, a depressão já tomou. Eu prefiro ficar aqui quietinha e aguardar a morte. Mas não, Deus está dizendo, se alimenta no meio dessa tempestade, porque eu, o Senhor, vim para te levantar e para te dar vida. No meio dessa tempestade, eu, o Senhor, quero que você esteja bem forte, para que tu seja forjado naquilo que eu tenho para fazer na tua vida. As tempestades, pastor Sérgio, elas não são para a gente fugir delas, mas as tempestades, elas forjam caráter, a tempestade, pastor Sérgio, ela faz duas coisas: ou você sai dela corajoso, ou você sai dela covarde. Duas coisas a tempestade faz na sua vida: ou te tira corajoso, ou você sai envergonhado. E Paulo então reparte o pão e dá graça, dizendo que, olha, coma, porque aquilo que Jesus já falou que vai trazer o livramento, mas é preciso que vocês comam. Escute bem, olha só, mas agora vos admoesto, aqui tenhas bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque essa mesma noite, o Senhor falou comigo. Essa mesma noite, Deus falou comigo. Há quanto tempo que você não escuta mais a voz de Deus? O que mantinha a fé de Paulo firme? Paulo tentava transmitir para aquele povo um ânimo. Paulo tentava transmitir para aquele povo aquilo que estava dentro dele. A gente só dá aquilo que tem. O problema é que tem pessoas que insistem em ficar cercada em volta de pessoas que só dá fofoca, que só traz contenda, que só dá desdenho. Tem pessoas que insistem, elas não querem estar do lado de quem traz ânimo, do lado de alguém que tem uma palavra de encorajamento. Ela prefere estar do lado daquele que só sabe botar defeito no culto de quarta, bota defeito no culto de domingo. Ei, você só dá o que você tem. Paulo transmitia no meio daquela embarcação ânimo. Sabe por quê? Se você olhar o livro de Atos, que relata a conversão de Paulo, se você olhar o princípio, peraí, um soldado que passou, um soldado que era alguém que perseguia a igreja, passou, foi convertido, recebeu de Deus, do Espírito Santo a palavra, e passou a andar nos preceitos de Deus, passou a se alimentar. Peraí, aí a gente vê alguém que se converte, aceita Jesus como único Salvador, está na caminhada, mas depois de 2-3 anos na caminhada, se penda para o lado daqueles que não querem que você, que não deixa você prosseguir. A Bíblia vai dizer que Paulo, ele se converteu e ele seguiu tanto a doutrina da palavra de Deus, que ele se tornou um dos apóstolos mais reconhecidos do Evangelho. Porque a fé dele, ele não depositou em homem, mas naquele que fez o resgate do coração dele. Quem resgatou o teu coração não é homem, quem resgatou a sua alma não é homem,
Paulo temia a voz daquele que usou Ananias para devolver a sua visão. Paulo temia a voz daquele que lhe mostrou o caminho da verdade, aquele que provou que era Deus. Paulo, Paulo, por que tu me persegues? Ele entendeu que a voz daquele que bradou dos altos céus era aquele que havia de conduzir até a tua jornada final. Após a conversão, 13 livros o homem escreveu, gente. De Romanos a Filemão, se não me foge a memória, de Romanos a Filemão, todos esses livros escritos por Paulo. Que isso, gente? O Deus de Paulo não morreu. O Deus de Paulo não morreu. O Deus de Paulo quer gerar nessa noite, no meio desse percurso, dessa viagem, dessa tempestade, Ele quer forjar a sua vida, minha amada. Ei, pastor Elias disse aqui no púlpito na quarta-feira: ei, as lutas muitas vezes forjam. Pastor Elias disse assim: eu estava numa igreja e estava um irmão orando do meu lado dizendo: Deus, forja o meu caráter. Ele disse: meu Deus, essa irmã não sabe o que está pedindo, porque quando forja, pega ali o ferro, é amassado, depois vai para o fogo, vai para a água. Essa irmã não sabe o que está pedindo. Ei, mas nessa noite, o que o Espírito Santo está dizendo, no meio dessa tempestade: eu quero forjar caráter. Eu quero tirar de dentro de você a essência verdadeira. Eu quero extrair de dentro de você a originalidade, aquilo que tu é. Porque a tempestade, ela faz isso, Thaís. A tempestade, ela faz isso. Ela tira a originalidade. Dons não leva ninguém para o céu. Sapatear, rodopiar não leva ninguém para o céu. Mas o que leva você para o céu, o que vai levar, são as suas atitudes, são as minhas atitudes aqui na terra. Ei, é por isso que a Bíblia diz sobre os frutos do Espírito: dom é eu para com ele. Escuta bem, aliás, os dons é dele para comigo. O dom é dele. A ferramenta do profeta, a ferramenta daquele que tem o dom de curar, é Deus. A ferramenta é dele e nós usamos emprestada. Agora fruto é meu para com ele. Os frutos é teu para com ele. E qual é o tipo de fruto que você tem dado no meio desse percurso? Espera aí, Deus vai falar com alguém aqui. Espera aí. Jesus te arranca de um lugar. Aí você passa lá uns meses, vai passando, fica fora. Fiquei fora. Aí eu vi que eu saí da rota. Saí do percurso, passei fora. Eita, Deus está falando com o homem aqui. Passei fora algum tempo da cidade. Vi, meu Deus, ia numa igreja, não era aquilo, estava sem congregar. Meu Deus, os dons enterrados. Deus traz de volta. Começo a sondar a terra. Deus abre a porta. Deus está falando com alguém aqui em parábola. Abriu a porta, comecei a trabalhar. Deus foi bondoso, me deu uma porta boa. Dessa porta tem vindo sustento. As coisas estão, eita, lá vai. As coisas estão entrando no lugar. Eu estou conseguindo pagar minhas contas. Olha só, tudo no lugar, os filhos nos escola, esposa trabalhando. E aí entrou o desânimo. A pessoa nunca está satisfeita por completo. Aí entra o desânimo. O desânimo, ele faz... peraí, o desânimo pode vir sobre o ser humano? Claro que pode. O desânimo, o abatimento pode vir, escute. A canseira, somos carne, somos físico, mas dentro de nós não podemos perder, irmão Cássio, o ânimo. A carne cansa, mas a alma precisa estar em pé. E aí? Peraí, está ganhando lá seus
eu não sei, mas quase, dá para contar, acho que passa de 4 salários. Tem gente que está numa situação muito pior que a tua. E diz o Senhor para a tua vida, homem: se coloque em pé, porque eu quero trazer um renovo no meio daqueles que eu te dei na tua mão. Se coloque em pé, diz o Senhor. O navio continuava, chegou um ponto deles perder tanto o controle do navio, que eles deixaram o navio, o vento levar para onde quisesse. É nessa hora que Jesus chega. Eu estou vendo já Jesus chegando em algumas vidas. É nessa hora, é quando tudo sai das tuas mãos, quando tudo sai da tua dependência, quando você perdeu o controle, Deus continua sendo Deus e está com o controle de todas as coisas. Aí Jesus chega e traz o livramento. Eu disse que nenhum ia se perder. Nenhum. Aí eles percebem que estão chegando próximo à terra seca. E eles começam a lançar sobre o mar algo para medir a profundidade. Porque conforme a profundidade ia sendo diminuída, e era sinal que a terra estava chegando. Mediram a primeira vez, deu lá 27, deu lá 30 e poucos metros. Mediram a segunda, 20 e pouco. Eles foram, estão chegando, está chegando. E de repente o barco encalha, entra, como se fosse na areia, fica parte no mar e parte na areia, e o barco emperra, e as ondas começam a destruir a metade do barco, e eles descem. Aí alguém disse: vamos matar todos esses presos que eles vão fugir. Mas ali dentro havia um homem que queria proteger a vida de Paulo, e disse: não. O capitão disse: não vamos matar não, vamos deixar que eles nadem até chegar à terra. E como diz o anjo do Senhor, nenhum daqueles homens pereceram, todos foram salvos. E quando chegam do outro lado da margem, eles são recebidos e começam a preparar uma fogueira, né? Para ali se aquecer. E a Bíblia vai dizer, olha só, e a Bíblia vai dizer que Paulo começou a pegar ali os gravetos. E foi quando aquela palavra que a serpente morde a mão de Paulo. E alguns já começam a julgar que esse homem deve ser um matador. Porque recebeu vida, passou toda essa tempestade e agora vai perder a vida porque a serpente o mordeu. Mas não. Paulo, cada vez mais convicto, que mesmo, é onde entra aquela palavra, mesmo se você beber algo mortífero, mesmo que uma serpente te picar, nenhum dano lhe sucederá, porque aquele que está contigo é fiel para te livrar em todas as áreas. Levanta a tua cabeça, porque tem um novo de Deus chegando para a sua vida, Marli. Levanta a tua cabeça, porque tem um novo de Deus chegando para a tua casa. Levanta a tua cabeça, porque tem um novo de Deus, um começo de Deus. Ei, Deus não vai fazer você sair dessa tempestade para você morrer no final. Deus, Ele quer que você veja o quanto Ele é grande na sua vida. Que Deus é esse que você está servindo, que você está nessa luta. O que o diabo faz é isso, né? Que Deus é esse, missionária, que você prega e profetiza. Que Deus é esse, e você está doente. É o Deus que nos leva para o labirinto. É o Deus que nos leva na fornalha. É o Deus que nos leva no rio. É o Deus que aquece a fornalha 7 vezes mais. Mas o Deus que preserva a tua vida. É o Deus que preserva a tua vida. O Deus que preserva a sua vida. Ele diz para você nessa noite: você pode mais. Você pode mais. Deus não quer apenas que você venha para um culto, senta no banco, sai da igreja, volta de... Não, Deus quer que você se envolva. Deus quer que você se envolva. Quando você se envolve na obra, você trabalha para Ele, para o dono da obra.
Quando você se envolve, você está fazendo para Deus, não é para o homem. E o que Deus pede para essa igreja, nesses últimos dias, é que nós nos envolvemos com a obra dele. Nos envolvemos sem perder o foco. Se envolva sem perder o foco, sem sair da direção. Eu me envolvo, eu posso me envolver em várias áreas, que a igreja tem vários departamentos, mas eu não posso deixar que o meu ouvido seja emprestado para fofoca, aonde vai me tirar do foco. Amados, eu tenho um grande problema. Eu não consigo ouvir fofoca. Não consigo. Eu fico doida. Eu não consigo. Porque quando eu estou ouvindo de alguém algo, o meu ouvido já vai processando dizendo: está falando? Não é para ajudar. Está falando para contar. E porque existem coisas que você comenta para fortalecer, para ajudar, para buscar. Mas tem coisas que vem te falar que é para contar. Não é porque está preocupada com a pessoa. Não. Você quer ser um servo de Deus, uma serva de Deus. Mantenha teus ouvidos polidos para ouvir a palavra de Deus. Porque a Bíblia diz o que, missionária Cecília? Que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Peraí, se dentro de mim a fé é produzida quando eu ouço a palavra de Deus, então se eu ouvir coisa que desagrada, coisas que não é lícita a palavra, o que vai acontecer? Vai contaminar, vai ter o mesmo efeito. Ela vai produzir dentro de mim, mas não fé, vai produzir dentro de mim uma geleira, um esfriamento, vai produzir dentro de mim amargura, vai produzir dentro de mim a raiva, vai produzir dentro de mim o ódio. E o que Deus quer de você é os frutos do Espírito. Os frutos do Espírito se dá no amor.